Olha, estamos voltando, eu e o Lacerda, com o Dr. Bortolato. Hoje tem o Pergunte ao Doutor, do programa especial do nosso Tribuna na TV, aqui pela TV MCA, nesta quinta-feira. O nosso programa da tarde é ao vivo e o programa da noite que você está assistindo agora é reprise. Eu quero falar que nesse instante, está chovendo na região, a Casa das Sopas, tanto no horário do meio-dia quanto no horário da noite, é o local mais bem recomendado para você se dirigir nesse instante. Você que está no balneário ou que está na região, ou que está chegando ao balneário Camboriú também. A Casa das Sopas, para você que não conhece, fica bem no centro, na Avenida Brasil, 1415. Quem segue o trânsito logo depois da sinaleira da Alvin Bauer. À esquerda fica a Casa das Sopas. A melhor sopa da região, a melhor sopa da cidade, comida bem temperada. Tem uma pimenta que não é para qualquer um, mas tem uma recomendação. Essa pimenta aqui é forte, você tem direito, inclusive, uma sobremesa e na saída, um cafezinho bem quentinho. O almoço a partir das 11 e a janta a partir das 19 horas no Balneário Camboriú. Doutor Bortolato, o Gilberto ele disse que trabalha em uma empresa que essa empresa exige que ele use uniforme. Só que tem um detalhe, né, e outros equipamentos também. Mas eles fornecem um equipamento e um uniforme completo mais um, né, uma peça de cada. Aí um dia desses ele teve que, evidentemente, ir sem uniforme, porque ele teve que lavar o uniforme e deixou em casa para secar. Quando ele chegou lá, ele foi suspenso. Né? Ele quer saber se eles estão corretos neste caso, porque existe a exigência de ir com uniforme e ele foi sem, mas só tem uma peça. E aí? O rapaz não vai lavar? Esse é um problema das empresas, quando querem que os empregados usem o seu uniforme. Eu acho assim justo, porque dá uma conotação de empresa organizada, dá uma conotação de uma empresa realmente que preza pelos seus funcionários, preza pela sua imagem. Então, elas têm que dar esse uniforme de forma gratuita, não podem cobrar esse uniforme. Muitas empresas cobram, mas é ilegal, está no artigo 462 da CLT, esse uniforme de memória. Mas, assim, se dá um uniforme só e esse uniforme for ter condições de usar, você tem que usar. Agora, se for um uniforme que você tem que trabalhar num local, digamos, com poeira, ou com um local assim inadequado, que acaba sujando esse uniforme, evidentemente que, se você for sem uniforme no dia seguinte, isso não diria para você que a empresa não poderia te advertir. É uma questão de interpretação do juiz, quantos uniformes, qual é o setor que você trabalha, o que você faz, isso ia ser interpretativo. Agora, quando a empresa fornece o uniforme e o empregado não quer vir trabalhar, ela tem razão de suspender, porque você imagina um sujeito ir para o exército sem uniforme, ou, digamos, um jogador de futebol entrar em campo sem uniforme, porque ele disse que não deu tempo de lavar, não deu tempo enfim, não deu tempo de usar o uniforme. Então, o uniforme é uma situação que, aos olhos de quem vê numa empresa, é uma empresa organizada. Se a empresa quer organizada, ela tem que dar condições para que os seus empregados também consigam usar esse uniforme de forma adequada. Mais de uma peça, então, no caso, seria ideal, nesse né? caso, como eu falei, eu não sei qual é o caso da empresa. Se for, digamos, uma empresa em condições normais, digamos, que utilize o uniforme, vamos dar um exemplo aqui, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu acredito que um uniforme naquela semana daria. Exato. Agora, se for numa empresa que tem, digamos, muito risco, poeira, tudo mais, um uniforme, evidente que usando todos os dias, aí seria exigir demais o empregado que lavasse esse uniforme todos os dias. Dá para dar um exemplo da rede municipal de ensino, né? Exato. Que dá mais do que um, porque a criança... A regra são 2 uniformes. Lava um e usa o outro. Isso mesmo. Correto. Olha, e o Rodrigo, doutor Bortolato, ele disse que adquiriu um veículo 0 quilômetro e que o veículo, o carro que ele comprou, apresentou um problema na ignição. Levou na concessionária e lá concessionária eles estão enrolando o Rodrigo há mais ou menos 30 dias, alegando que a peça está vindo à matriz. Aqui está cheirando carro importado. Diz que está tendo prejuízo, pois depende do carro para trabalhar e quer a opinião do doutor Bortolato, pois nem o PROCON conseguiu resolver a situação do Rodrigo, doutor. Na verdade, o PROCON não tem poder de polícia, tem poder de fiscalização, tem poder de chamada, tem que fazer um procedimento que ele não deixa de ser, digamos assim, um handicap para que você ingresse na justiça e fala para o juiz e mostre para o juiz, demonstre que o PROCON já tomou sua providência e que foi visto que a empresa já teve uma chance, digamos assim, e não aproveitou essa chance para resolver o problema com o seu consumidor. Na verdade, as empresas que resolvem o problema com o seu consumidor é uma empresa que tem uma credibilidade, é uma empresa que tem uma aparência boa, é uma empresa que ela consegue maior clientela, é uma empresa que todos procuram essa empresa, porque você sabe que hoje, de cada 10 clientes, as informações, 6, 7 clientes vão através de informações. Então, ela está perdendo uma boa chance, uma grande chance, de fazer, nesse momento,
uma boa relação pública com o seu consumidor. Se ela começa a enrolar o cliente começa a ir através dos meios de comunicação, outra vez nos meios hoje sociais, ou também através do boca a boca, ela vai ter problema no futuro. Com certeza. As pessoas vão deixar de comprar, se tiver, porque hoje os produtos se assemelham muito hoje, principalmente quando é veículos. De forma que, respondendo a sua, ou orientando você, eu responderia para você que você pode entrar na justiça para poder, se demora muito tempo, você pode reivindicar que ela te ofereça um carro para substituir até o momento que vem essa peça, ou então que você ingresse na justiça requerendo, digamos, um ressarcimento pelo período que você ficou sem o carro, se é que você consiga provar que aquele carro, você utilizava ele para o seu serviço. Ô, doutor, o senhor falou do PROCON e dos PROCONs de modo geral. Os PROCONs de todo o país terão mais poder de ação e poderão aplicar multas diárias a empresas que infringirem os direitos dos clientes, caso seja aprovada uma medida que está rolando lá no Congresso Nacional. Então, eles vão ganhar poder de justiça. E aquelas pequenas causas, aquela ação de conciliatória, antes de ir para o juiz, isso vai ser feito no PROCON. O PROCON vai ter esse poder. E a partir daí, caso não se resolva, quando for dar sequência no processo, aí se encaminha para a justiça. O senhor entende que isso é possível se fazer no PROCON? Não só possível, como eu acho assim, um adiantamento da lei, porque pela experiência própria, e os advogados que o digam também, essa audiência conciliatória que é marcado antes do que se chama de instrucional, que o juiz vai ouvir as partes, as testemunhas, ela, na verdade, como o próprio nome já diz, é uma audiência conciliatória. E me reservo o direito de dizer que de cada 10 audiências conciliatórias, 2 ou 3, ou 4, que vai ter, digamos, um acordo. A maioria delas, infelizmente, não tem acordo. Então, é um momento que essa audiência conciliatória, às vezes as pessoas, os clientes vêm de longe só para fazer essa conciliatória. E ele chega ali no momento, as empresas não querem fazer a conciliação. Pronto. Não estão obrigados. Aí faz com que volte para o gabinete do juiz, para o juiz analisar, volte para o gabinete do juiz, para o juiz mandar marcar uma nova data, que é a instrução. Isso tudo demora tempo, demora prazo, e as pessoas ficam desacreditadas na justiça, de forma que, se essa lei realmente for aprovada, vai dar um salto realmente na justiça e vai fazer com que essa audiência conciliatória fique, então, no PROCON, e aí parte direto para o juiz para instrucionar, para fazer a instrução do processo para poder resolver a questão. Ou acerta, ou o juiz já vai ouvir as partes e já sentencia. Eu acho que, se for feita essa lei realmente, vai realmente impulsionar ainda mais a justiça. Então, a situação aqui da Ana, doutor, é curtinha a mensagem dela, mas muito importante, principalmente para ela e talvez para quem esteja acompanhando a nossa programação. A Ana disse que já contribui para o INSS há mais de 10 anos e ela está muito doente. Ela quer saber quando e como ela pode se aposentar. Ana, né? Ana. Ana, hoje o INSS, na verdade, vamos trocando em miúdos, é uma empresa, é um clube. Se você não pagar a mensalidade do clube, você não pode entrar no clube. Você tem que comprar a joia, depois pagar a mensalidade. Em regra, em tese é assim. Então, se você atrasar essa mensalidade, o clube vai te trancar lá, não deixa você entrar. E o INSS, como eu falei, trocando em miúdos, é a mesma coisa. Se você contribuir, e lá ele tem uma legislação própria, existem os interstícios. Se você contribuir durante um ano, aí você vai começar a ter a maioria dos direitos. E se você contribuir depois com aquele tempo que ele determinar, digamos assim, 15 anos, e você tiver 60 anos de idade, você já pode se aposentar. Agora, se você tiver menos de 15 anos de contribuição, você pode só se aposentar se você tiver mais de um ano de contribuição e que o INSS, através da perícia, determinar que você está incapaz para exercer aquela função. Hoje, o incapaz, eles não aposentam mais de imediato. Eles, hoje, em função de uma técnica muito avançada que tem na medicina, eles vão pedindo para que você, de tempos em tempos, retorne ao INSS, fazer nova perícia, para ver se você já está em condições de retornar ao trabalho em função das novas técnicas que estão sendo feitas todos os dias. Então, no seu caso, tem 10 anos de contribuição, só pode se aposentar quando chegar com 15 anos e com 60, que é por idade, ou então se a perícia médica do INSS dizer que você está incapaz para o trabalho. Se ela estivesse no Congresso Nacional, trabalhando, ficasse doente... Bom, aí é outra coisa. Não, aí seria bem mais fácil dela conseguir bem mais fácil. Resolver... Principalmente se você fosse, deputado, digamos, secretária de algum grandão lá em Brasília, aí você não precisava nem passar por isso, não precisava passar por nada. Olha, só precisava passar por ele lá para o gabinete dele. É verdade. Olha, a saideira aqui, o Marcos, ele disse que possui um pequeno comércio e quer saber qual o melhor documento, um papel,
para pegar do seu cliente para não levar calote. Ele falou se é melhor pegar cheque, nota promissória, uma letra, uma confissão de dívida, o que ele deve fazer para não levar calote. Receber em dinheiro, né? Receber em dinheiro, né? Como é o nome dele? Marcos. Ô Marcos, olha, nenhum desses papéis vale. E ao mesmo tempo, todos eles valem. Mas como assim? O velhaco, tem vários tipos de velhaco. Tem aquele que não tem dinheiro no momento e se sente assim constrangido por não ter dinheiro, não conseguir pagar suas dívidas. Tem aquele que ele deve, ele faz da dívida, ele sabe que ele tem dinheiro e ele não está afim de pagar. Entendeu? Tem aquele que ele vai ter dinheiro mais adiante, ele não é velhaco, ele está momentaneamente sem condições de ter dinheiro. Então, você tem que ver, cada caso é um caso, como você não pode escolher, não está escrito na testa, qual dos três é, ou deve ter um quarto aí, esses documentos, quando a pessoa não está afim de pagar e não tiver nada no nome dele, esqueça, dificilmente você vai conseguir, é o que se diz no jargão jurídico, vitória de pirro. Tu ganhas, mas não leva, porque o juiz te dá o título, olha, sentenciei a teu favor, está aqui o teu título, está aqui a determinação minha para ele pagar, mas agora é com você. Você vai atrás de dinheiro, né, de algum bem que ele tiver, me indica que eu vou mandar penhorar. Se não tiver dinheiro em banco, que é pelo princípio do 655 do CPC, e se não tiver bens, meu irmão, dificilmente você vai ter que ir com jeito lá para poder negociar, né, melhor. Negociar com esse devedor. Não vender fiado. O bom mesmo é não vender fiado. Jeca Tatu já dizia isso no passado. É verdade. Doutor Bortolato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana para o senhor e até semana que vem, viu? Obrigado. A todos um abraço, até a noite e até a semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Está aparecendo no vídeo, 3344-6624, é o telefone do doutor Bortolato. Quem quiser tirar alguma dúvida a mais, enfim, tem lá toda uma equipe lá trabalhando por você, né? Fazer um intervalo. Voltamos já.